Olá, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Nós vamos dar início às nossas videoaulas, um conteúdo novo, tá? Do nosso segundo bimestre. Esse conteúdo é um conteúdo que está bem relacionado com a química, né? Vocês estão tendo aula de química com o professor Renan, acredito que vocês vão ter bastante facilidade com ele. É um conteúdo que ele é bem legal de ser trabalhado porque ele fala do nosso corpo, ele fala dos compostos que são utilizados pelas nossas células. É o conteúdo de bioquímica celular, tá? Então nós vamos dar início hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a bioquímica, né? Que é um campo de estudo bastante amplo, né? E a gente pode citar algumas áreas principais, por exemplo, a composição química dos seres vivos, que é basicamente a base desse estudo da bioquímica celular. Então a gente vai estudar, aprofundar na proteína, nos hidratos de carbono, carboidratos, gorduras, lipídios, né? Os aminoácidos que vão formar as cadeias, né? E sais minerais, vitaminas, ácidos nucleicos e outras pequenas moléculas presentes nas células, tá? Uma molécula muito importante que a gente vai começar falando hoje é a água. Mas antes de falar sobre a água, a gente tem que falar sobre algo que está muito relacionado com a bioquímica. Tá vendo essa figura aí? Nessa figura a gente tem algumas cadeias, tá vendo, de ligação? Vocês devem já estar vendo as ligações, né, iônicas, covalentes. Quando a gente fala de bioquímica, a gente tem dois conceitos primordiais, que são os tipos de compostos que a gente estuda, porque são compostos químicos que a gente estuda na bioquímica, né? Os compostos químicos da célula. Mas esses compostos químicos, eles se dividem em dois grupos básicos, que são os compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Vou fazer um parêntese aqui para falar para vocês que antigamente eles dividiam os compostos orgânicos e inorgânicos da seguinte forma. Tudo que vinha da matéria de ser vivo era chamado de composto orgânico, né? Porque a origem era os seres vivos, plantas, animais, né? Os vegetais e os animais. Então, tudo que era de origem animal e vegetal era classificado como composto orgânico. E os inorgânicos eram de origem mineral, né? Só que esse conceito já caiu por terra porque muitos compostos inorgânicos são encontrados em seres vivos, né? Então, qual a definição para composto orgânico e para composto inorgânico? Compostos inorgânicos são todas as substâncias formadas por átomos ou moléculas de pelo menos dois elementos diferentes, tá? Então, não pode ter só o H ou só o C, você tem que ter o C e o O, entende? Ou o H e o O, você tem que ter pelo menos dois diferentes, pelo menos dois, não quer dizer que é só dois. E eles não podem conter na sua estrutura átomos de carbono formando cadeias carbônicas ligadas, né, com o hidrogênio. Então, vocês já entenderam que quem tem essas cadeias carbônicas ligadas ao hidrogênio são os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são moléculas formadas por átomos de carbono ligados por meio de ligações covalentes entre si, ou seja, cadeias carbônicas, com outros elementos, que pode ser o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforos e halogênios. Então, quando você vê uma cadeia carbônica, composto orgânico, tá? Então, olha só essas duas figuras, você vê aqui cadeias carbônicas. Você vê o C, né, representando o carbono na primeira, com os hidrogênios ligados a essa cadeia. E aqui você vê CH3, né, com o H3C e o OH. Então, ali você tem cadeias carbônicas e com o oxigênio e o hidrogênio também. Então, a cadeia carbônica, composto orgânico. Então, aqui nós temos o esquema das substâncias que a gente vai estudar nesse capítulo, né? Moléculas de substâncias orgânicas e inorgânicas. Então, nós temos as orgânicas, proteínas, glicídios, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, DNA e RNA, né? Os ácidos nucleicos. São todas orgânicas. Mas a gente vai começar a falar das inorgânicas, né? A água é uma substância inorgânica.
né? Então, nós vamos, e além dela tem os sais minerais. Nós vamos começar falando sobre a água. Perdão, passei rápido. Então, aqui. A água a gente já estudou no sexto ano, né? E a gente falou um pouquinho sobre a presença da água nos seres vivos. Então, nós temos aí os componentes químicos, né? Então, temos proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e as outras substâncias. E a gente vê que a porcentagem da água é muito, muito grande em relação aos outros componentes. Então, 75% a 85% vai depender do ser, claro, né? Mas é sempre em grande quantidade a água dos seres vivos. Será por quê? Né? Será que ela tem propriedades que estão relacionadas com o metabolismo, com as reações? Então vamos ver essas propriedades da água. Então, a alta tensão superficial. A gente estudou isso no sexto ano, eu fui professora de vocês no sexto ano, no período que a gente estudou sobre a água. A gente falou sobre a água. Vocês lembram que quando a gente falou sobre a tensão superficial, estou fazendo remake aqui, né? Vamos ver se estão com a memória boa. Quando a gente falou sobre a tensão superficial, era como se fosse uma película na água. Por isso que a gente vê a gota, né, de água, a gente deixar cair as gotinhas lá em cima de uma moeda, essa água estiver limpa, você vai ver que vai formar como se fosse uma película que não cai daquela moeda. Por quê? Porque a alta tensão superficial. Então, olha lá, a alta tensão superficial, as moléculas de água atraem-se mutuamente. A tensão superficial da água consiste na grande coesão entre suas moléculas, né? Elas são juntinhas, muito pertinho, então são coesas. E essa coesão faz com que elas fiquem atraídas, pertinho, né? Próximas umas das outras e consigam formar parecendo uma películazinha, né? Que a gente até consegue ver ali o reflexo. E aí a gente lembra desse mosquitinho aí, né? Por que ele não afunda? Por causa da alta tensão superficial. Mas tem coisas que quebram essa propriedade na água, substâncias como detergentes, como sujeira, né? Partículas que quebram a tensão superficial. Se essa água estiver suja, esse mosquitinho não estaria mais aí na superfície, mas estaria afogado, né? Outra propriedade importante é a capilaridade, olha lá. A capilaridade é a adesão entre as moléculas de água. Elas são tão aderidas por causa da coesão e isso faz com que elas sejam literalmente, né, elas vão literalmente contra a lei da gravidade. Elas sobem as paredes de finos tubos. Nesse caso, eles são hidrofílicos, né? Poros. Tem que ter ali pelo menos alguma coisa que vai sugando, como se estivesse sugando, né? E aí vai subindo essa água. É a adesão que as moléculas de água têm uma com a outra. Então, uma molécula vai puxando a outra. Então, a coesão e a adesão faz com que uma vá puxando a outra. E colabora para, por exemplo, a água que as plantas vão retirar do solo. Vai subir com o floema, né, o xilema na seiva, tanto que sobe que desce, sobe para as folhas, volta para as raízes. Isso aí é o transporte de substâncias numa árvore, né? E não é diferente nos vasos e veias também não. Então é uma alta capilaridade. Outras propriedades, né, que estamos falando ali naquele outro slide, eu já aproveitei e passei aqui para frente. Vocês podem ver que tem o alto calor específico da água, então a gente prova o alto calor específico da água como? Quando a gente pega uma vasilha com água, coloca lá na chama, no fogão, e a gente deixa ferver, desliga o fogo. Vai demorar, né? Dependendo da quantidade de água, demora muito tempo para essa água voltar à temperatura ambiente e até resfriar, né, dependendo da temperatura ambiente. Então a água tem a propriedade de manter sua temperatura constante por mais tempo. Então ela mantém a temperatura constante por mais tempo, relacionada às moléculas, né, que estão envolvidas, ao hidrogênio e o oxigênio. E isso é importantíssimo para o nosso metabolismo, porque a água ela regula a temperatura do nosso corpo, né? Então, ela, por causa desse alto calor específico que ela tem.
Solvente universal. Capacidade que a água tem de dissolver a maior parte dos componentes, sejam eles celulares ou não, né? Então ela atua como meio para as reações químicas no organismo. Isso está relacionado com o metabolismo também. Então você tem aí que por conta da água ser polar, ela consegue dissolver a maior parte dos componentes celulares, né? Você pega ali sal, açúcar, você coloca no copo com água, você vai ver que a água vai dissolver a maior parte das partículas, né? Vai ficar só um resíduo no fundo do copo e olha lá, né? Se a substância for bem tratada, bem purificada, ele não vai ficar, né, resíduo nenhum. Então, assim, ela é solvente, ela dissolve, né, a maior parte desses componentes. Então, ela é importantíssima para a filtração do nosso sangue. Porque a gente tem que regular as taxas de água no nosso organismo. A gente tem que manter um consumo adequado de água. Porque essa água vai fazer toda a diferença na hidratação do nosso corpo, né? E aí as pessoas às vezes pensam assim, só os rins. Não é só os rins, a pele, o cabelo, as unhas, tudo diz respeito à hidratação. Aqui nós temos a quantidade de água nos seres vivos. Essa quantidade ela varia de acordo com as espécies. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Água viva, né, o nome dela já diz, 98% de água. Pelo menos esses 2% é outras substâncias. Os fungos, 83% de água também são dependentes da água. E o homem varia, né? Tem livros que colocam 64%, tem autores que dizem que é 70%, outros que é mais de 70%, enfim. É nessa faixa, 64%, 70% de água no adulto. Essa quantidade também varia de acordo com a idade, né? O embrião de 1 mês e meio por aí, ele tem 97% de água no corpo. O recém-nascido é 71% de água. E o adulto, com mais uma vez, 64% de água. Então, você está vendo aí que a quantidade varia de acordo com a espécie, de acordo com a idade. E quando a gente fala do ser humano, a gente vai falar por órgãos aí, alguns exemplos, né, de tecido e órgão. Em relação à quantidade de água, varia com a taxa metabólica. Então, o encéfalo, o cérebro, tem a alta taxa metabólica. 90% é água no encéfalo. Músculos, também você tem aí uma grande taxa metabólica nos músculos. 83% de água. Os ossos, né, já é menos, 40%. E aí vai diminuindo em relação ao metabolismo, vai diminuindo essa quantidade, essa necessidade da quantidade de água, né? E aqui eu tenho 4 figuras que mostram ali o embriãozinho, né? Um bebezinho, um adulto e um idoso. E aí, gente, você pode ver que a hidratação da pele está muito relacionada com a quantidade de água. Você vai envelhecendo e vai perdendo essa hidratação. Por isso que é necessário manter esse consumo. Porque quando a gente pode usar cremes, a gente pode fazer um monte de coisa, tomar um monte de vitamina, proteína, achando que você vai melhorar, ter melhor resultado. Só que a água, ela dissolve tudo isso, ela faz o transporte desses nutrientes no nosso corpo, ela faz a excreção, que é importantíssima, que é a eliminação dos resíduos, daquilo que não é necessário no nosso corpo. E eu não estou falando só da urina, né, mas das fezes também. A pessoa que bebe pouca água, além dela fazer pouco xixi e acumular resíduos nos rins, danificando seus rins, calcificando seus rins, ela é uma pessoa que tem o intestino preso, né? E o intestino preso está associado a várias doenças, vários problemas de saúde, inclusive a questão da pele. Então, assim, a quantidade de água é importantíssima. Vocês têm que buscar ter sempre uma garrafinha, sempre ali um copo com água perto de vocês, tá? Que além de hidratar a garganta, hidratar a pele, vai fazer com que todo o seu metabolismo ele tenha uma função melhor, ele tenha uma absorção e uma retenção melhor. Claro, a gente não deve reter a água, né? Mas é justamente por isso. Você tem um controle da temperatura, você tem um controle da pressão. Porque ali a gente falou da temperatura, mas também está relacionado com a pressão, né? Pessoas que têm problemas de pressão alta,
os tratamentos, eles, principalmente os fitoterápicos, né, que são alternativos, falam da questão da água, né? Manter as taxas de água correta faz com que a temperatura esteja estabilizada, que a pressão esteja adequada, tá? Então, é importantíssimo esse composto inorgânico. E eu finalizo essa aula, tá? Vocês sempre que necessitarem, voltem aqui para tirar dúvidas, né, nessa aula. E depois a gente vai falando mais. Semana que vem eu faço os exercícios, tá bom? Bons estudos para vocês!